Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do nome mágico do direito civil, falando especificamente, sobre aí o nosso direito sucessório. Lembrando que estamos aí no nosso capítulo de número 3, que fala da sucessão testamentária. E no último bloco começamos, a parte final que diz respeito aos testamentos especiais. Lembrem-se, são 3 os testamentos especiais, da mesma forma que são 3 os testamentos com o Padre Washington, ordinários, Dentro dos ordinários, aqueles comuns, nós temos aí o público, nós temos o cerrado ou místico e nós temos também o particular e hológrafo. Show de bola! Em contrapartida, quando nós falamos dos testamentos chamados de testamentos especiais, que estão no rol taxativo, 1887, nós temos aí o testamento aeronáutico, o testamento marinho, ou seja, marítimo, e derradeiramente o testamento militar. Estamos falando do testamento militar, estamos então, na verdade, esboçando esse último, ou essa última forma de disposição de última vontade especial. Show de bola! O que nós trouxemos? Primeiro que não tem grande aplicação prática, O Brasil não está em guerra. Muito difícil o Brasil estar em guerra, Mas lembre-se sempre que se estiver alguma vez em guerra, nós temos essa possibilidade. Qual a possibilidade? De que o militar em campanha, dispensando, aí a figura de um testador propriamente dito, ou seja, de um tabelião e tudo mais, ele faça onde? Ele faça, obviamente, o seu testamento perante 2 testemunhas. Ah, mas ele não sabe escrever, Perante 3 testemunhas e uma acima no lugar dela. Ah, mas ele está durante o perfazer da guerra, Está no meio do tiro, porrada e bomba, Valesca Popozuda. Ele está no meio da olha a explosão, pá, O que acontece? Poxa, faz oralmente. Ah, mas agora já passou o combate, Combate, sei lá, mas tem uma música Combate, Eu acho que é da Luísa Sonza. Mas de qualquer maneira, já passou o combate, Show de bola, gente, passou o combate, faz por escrito. Mas quem que faz por escrito, Temos aí o 1893 trazendo nos seus parágrafos 1, 2, 3, o quê? Algumas especificidades. Gente, de qualquer maneira, essas foram as nossas 3 observações que nós realizamos no nosso bloco passado, que nós realizamos no nosso bloco pretérito. A partir de agora, a partir desse momento, vamos então seguir uma proposta, uma roupagem Luiz Fonsi. Vamos o quê? Vamos despacito, Quero trazer com vocês outras 2 observações, para que nós possamos então terminar o quê? Os testamentos especiais. Gente, próxima observação, observação de número 4, É a seguinte, tá? O que é importante dizer para vocês? Gente, na observação número 4, nós vamos falar do chamado auditor, O oficial auditor. A quem o testamento se apresente? Gente, notem o seguinte, uma pessoa vai estar realizando esse testamento. Uma pessoa, além dessas 2 testemunhas, vai estar materializando, esculpindo, formatando, ou seja, o testamento. E para ele formatar o testamento, ele precisa do quê? Ele precisa de alguns elementos mínimos, ele precisa de alguns pressupostos básicos, E isso faz parte do jogo. O que ele precisa? Ele vai precisar anotar. Anotar o quê? Anotar, primeiro detalhe, o lugar onde está sendo realizado esse testamento. Onde que eles estão, Eles estão em que lugar? Qual que é a campanha? Eles estão em combate? Ou em qual o panorama que eles estão, tudo bem? Então, primeiro detalhe, o lugar, O lugar precisa se fazer presente. Número 2, o dia, o mês e o ano. Isso é essencial, Isso é mais do que necessário, tá certo? E vou além. Quando a gente fala, inclusive, de ausência, não sei se vocês recordam, Ausência é uma das formas de morte presumida, Temos aí o procedimento de ausência e também aqueles procedimentos de justificação, Aqueles que dispensam a ausência. Dentro desses procedimentos de justificação, onde nós dispensamos a ausência, salvo engano no artigo 7º do Código Civil, nós temos o quê? Temos a necessidade do juiz fazer mais ou menos isso. Ou seja, ele vai ter que pontuar o dia, o local, o momento da morte. Para quê? Para que surjam aí os chamados direitos sucessórios. Essa é a mesma ideia quando a gente fala do testamento militar. Ou seja, o sujeito que vai estar formatando, materializando aquele documento, ele vai ter que pontuar o lugar, vai ter que pontuar o dia, o mês e o ano, tudo bem? Em que, obviamente, aquilo tudo lhe foi apresentado. E vou além. Obviamente, esse documento será assinado pelas testemunhas. Daí surge aquela indagação. Quantas testemunhas? Isso eu já trouxe para vocês no bloco passado. Em regra, o militar, 2 testemunhas. 2 testemunhas fazendo essa assinatura. Quando será 3?
quando o sujeito, né, não souber assinar, ou, melhor dizendo, também quando não puder mais assinar, tudo bem? Então, 2 testemunhas ou 3 testemunhas. Isso está esculpido no artigo 1894. E temos uma última observação. Essa última observação eu já trouxe para vocês, né, quando eu falei de todos os testamentos especiais, né? Quando nós ventilamos o testamento aeronáutico, quando nós falamos aí do testamento marítimo, né? Também falaremos de qual testamento? Do testamento militar. Ou seja, não é estanque, né? Não é diferente dos demais testamentos especiais. Qual que é a observação? É a seguinte: e se o sujeito, ele eventualmente, né, ele sobreviveu? E se o sujeito, né, eventualmente agora ele tá bem, né? Ele tá numa boa, né? Tá curtindo o batidão, desce, ou seja, o sujeito tá aí paquito, né? Tá serelepe, tá lépido, né? Tá todo meninão, tá todo pimpão. O que que acontece? O testamento vai caducar, o testamento vai perder seu efeito, né? Lembre-se, quando a gente fala de efeito, nós estamos falando aí da escada pontiana, né? Escada pontiana, vocês viram dentro de negócio jurídico e vocês com certeza valoraram aí em 3 etapas, né? Escada pontiana é a expressão trazida por Giselda Hironaca, professora da USP, que nos fala de requisitos de existência, né? Validade e eficácia de um eventual negócio jurídico. Aqui nós estamos, né, no 3º plano, ou seja, vai caducar, vai perder o efeito, não vai mais fazer sentido, né? Ele tem a existência? Tem existência. Ele tem validade, né? Tem validade, mas não traz efeitos. Por que não traz efeitos? Porque o nosso, né, dispositivo, o nosso artigo 1895 vai, obviamente, escrever nesse sentido. Em qual sentido, né? Ele vai ventilar o seguinte, ó: caduca o testamento militar se o testador esteja 90 dias seguidos. Primeiro detalhe, né? Tá 90 dias seguidos aí numa boa, né? Sapo caiu na lagoa, né? Música 4 do Vitor e Léo. Show de bola? Ou seja, em um lugar onde ele possa testar da forma ordinária. Se ele tá de boa, gente, pô, então realiza o testamento da maneira correta, né? Realiza, materializa o testamento de acordo com a regra, de acordo com aquilo, né, que acaba sendo eventualmente requisitado em outras situações. Vai então fazer um testamento ordinário, seja ele público, seja ele cerrado, seja ele particular, não importa, vai seguir a regra. Beleza, beleza? Tranquilo, tranquilo. Gente, eu tenho, né, terminando aí o testamento especial, que adentrar em codicilo. Mas acredito que eu vou deixar o codicilo para o nosso próximo bloco. Deixo desde já então para vocês, né, um forte abraço e como sempre, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.